Podcast sociológico. Já parou para pensar que o Brasil está envelhecendo? E a pergunta que a sociologia nos faz hoje é: será que estamos envelhecendo com dignidade e segurança? A sua aposentadoria depende da qualidade do trabalho do jovem de hoje. E a dignidade do idoso de hoje depende da nossa capacidade de enxergar além do preconceito. A longevidade é uma conquista, mas a forma como a vivemos é uma construção social. Bem-vindos ao podcast sociológico. No episódio de hoje, eu estou aqui com a Ana, com o Matheus e eu me chamo Pablo e iremos mergulhar no tema da redação do Enem de 2025. Perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. Já pensou o que tratar com um tema sobre isso? Então iremos analisar a fundo as conexões estruturais entre juventude, trabalho, previdência e exclusão social, focando nas soluções sistêmicas e intergeracionais. É fato que o envelhecimento é um espelho da nossa sociedade. Ele revela a fragilidade do nosso sistema previdenciário, a persistência do preconceito etário e a urgência de políticas públicas que garantam o direito à longevidade. Vamos, então, problematizar a ideia de utilidade do indivíduo no mercado e como isso afeta todas as gerações, desde o jovem precarizado até o idoso excluído. Vem com a gente saber um pouco mais sobre como o envelhecimento da população tem gerado impactos na nossa sociedade brasileira. Mas e aí, Ana? Agora é com você. Como você acha que essa questão de interdependência geracional ela está interligada com o tema que a gente vai tratar hoje? E como essa ideia de utilidade do indivíduo relacionada ao trabalho pode impactar o que a gente está falando de envelhecimento da nossa população? Oi, Pablo. Oi, Matheus. Olá, ouvintes. Espero que todo mundo esteja bem. Então, acho que uma crítica que deve ser feita, para pensar nas perspectivas do envelhecimento na sociedade brasileira é uma crítica sobre a utilidade, a perspectiva da utilidade sobre esses grupos sociais. Uma sociedade como a nossa, que é estruturada pelo sistema capitalista, ela tende a associar o valor do indivíduo à sua capacidade de produção no mercado. Então, isso vai criando uma dualidade perversa, porque aí o idoso ele vai ser visto de certa forma como um inútil, um fardo, para a sociedade, por ele estar fora do ciclo produtivo. E aí, enquanto jovem, ele vai ser pressionado, vai ser induzido a produzir a qualquer custo. Então, sendo de certa forma negligenciada a qualidade da produção desse jovem e até a relação entre a produção do jovem e a qualidade de vida do idoso. Então, eu acho que para a gente pensar o envelhecimento da sociedade, a gente tem que, e numa perspectiva sociológica, pensar muito mais a capacidade de dignidade de vida, dessa fase da vida do idoso, do que a reinserção dele no mercado de trabalho, o que muito vem sendo falado. Eu acho que a qualidade da aposentadoria ele é um direito do idoso. Só que para a gente pensar nessa qualidade de aposentadoria, a gente depende diretamente da qualidade do trabalho do jovem, da formalidade do trabalho do jovem de hoje. E aí, muito dessa relação entre o trabalho do jovem, e a necessidade da qualidade dele, e a aposentadoria do idoso e a qualidade dele, é muito relacionada ao sistema previdenciário brasileiro. Porque o sistema previdenciário brasileiro, ele é baseado na repartição. Então, ele exige que essa geração ativa, que está na base da pirâmide, que são jovens, ela financie essa geração inativa, pertencente ao topo da pirâmide, que são os idosos. Então, pensando numa sociedade como a nossa, que vem envelhecendo e em que o trabalho vem sendo precarizado, acaba demonstrando uma certa fragilidade para lidar com essa questão social. Os dados, eles demonstram que a contribuição previdenciária de jovens de 20 a 29 anos tem caído nos últimos anos, refletindo a precarização do trabalho, a informalidade crescente, a uberização das relações, Então, muitos jovens, eles estão em regimes de qualificação ou trabalhos informais que não garantem inclusão. Então, novamente, pensando numa sociedade que vem envelhecendo, como a do Brasil, e em que os jovens, eles garantem cada vez menos inclusão previdenciária, Eles estão têm menos acesso ao trabalho formalizado.
talvez a gente esteja criando uma bomba relógio para o futuro. Então é de se pensar, né, que se essa precarização do trabalho jovem ela ameaça a base de contribuição, a conta ela não vai fechar. Inclusive é justamente essa conta que o Estado ele tenta fechar com a reforma da Previdência, mas que carrega algumas críticas sobre a reforma, né? Se essa reforma ela resolve o problema ou ela só adia a crise, se ela acaba penalizando os mais vulneráveis. Acredito que o Matheus saiba falar melhor do que eu, né? O que você acha, Matheus? É um bom ponto que você aborda, Ana. Eu quero cumprimentar os meus colegas e os ouvintes. O envelhecimento acelerado da população e o déficit crescente levaram à aprovação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, a chamada Reforma da Previdência. O objetivo principal era a solvência fiscal e a sustentabilidade do sistema a longo prazo. A reforma alterou regras cruciais, como o aumento do tempo de contribuição e a idade mínima para a aposentadoria. Do ponto de vista sociológico, a reforma é altamente problemática. Ela penaliza desproporcionalmente a população mais vulnerável, os trabalhadores rurais, as mulheres e aqueles com histórico de trabalho informal e intermitente. O aumento do tempo de contribuição e da idade mínima ignora as desigualdades regionais e de classe, onde a expectativa de vida e as condições de trabalho são muito diferentes. A reforma foca somente no corte de gastos, mas não resolve a raiz do problema, que é a fragilidade da base de contribuintes. O desafio de financiar o sistema persiste em um cenário pós-reforma. A Previdência não é financiada apenas pela contribuição sobre a folha do trabalhador, mas também sobre a COFINS e a contribuição sobre o lucro líquido. O problema é que essas receitas são desvinculadas para outros fins, fragilizando o caixa da Seguridade Social. Além disso, a informalidade crescente, como tratado anteriormente pela Ana, continua a corroer a base do financiamento. Para garantir a aposentadoria, por direito, precisamos de soluções mais amplas da macroeconomia, como, por exemplo, o combate rigoroso à sonegação fiscal das grandes empresas, a taxação de grandes fortunas e heranças como forma de distribuição da riqueza para o Fundo Previdenciário e o fim da desvinculação das receitas da União, conhecido como DRU, sobre as formas de contribuições sociais, garantindo que o dinheiro da Seguridade Social seja usado única e exclusivamente para financiar a Previdência. Ou seja, o financiamento deve ser social, não apenas individual. Agora eu quero perguntar ao meu colega Pablo como o etarismo e a inclusão social necessita de urgência de políticas públicas. E aí, Pablo? Bom, eu acho que é um bom ponto, né, Matheus? Eu acho que para a gente poder entender essa problemática, a gente tem que trazer à tona o conceito de etarismo, né? Então, o etarismo, ele é o preconceito baseado na idade, né? E ele se manifesta como uma barreira à cidadania plena do idoso. Ele afeta questões de igualdade de oportunidade, especialmente no trabalho, né? Que é onde a informalidade atinge idosos que perdem o emprego formal e precisam retornar ao mercado. E eles retornam muitas vezes por uma pressão social, né? Quem nunca ouviu algum idoso dizer por aí que vai trabalhar porque não aguenta estar em casa ou porque não gosta da sensação de se sentir impotente, inativo, mas a gente tem que entender, como a Ana traz muito bem, né, no ponto dela, o quanto isso é uma ideia de mercado colocada a essas pessoas por conta do sistema que a gente vive, que hoje é capitalista e nos impõe essa excessiva produtividade, né? Então essa exclusão, ela não é apenas econômica, né? A gente pode dizer que ela é social, psicológica e principalmente política, né? No sentido de que, apesar da existência do Estatuto do Idoso, a gente sabe que a realidade é que há uma ineficácia e até mesmo, se a gente parar para pensar,
uma ausência de políticas públicas consolidadas, né, que abracem essa população de forma integral. Então, não basta a gente garantir o básico de saúde e previdência, que é o que estamos tratando, principalmente sobre a previdência ideal, né, se o Estado continuar falhando na garantia desses direitos que são mais amplos para essas pessoas, né. A gente tem que discutir uma inserção dessa população na sociedade com políticas e programas que deem sentido à vida delas, né, porque se hoje o idoso está dentro de casa se sentindo inativo, se sentindo impotente, entediado, é porque fora de casa ele não tem políticas onde ele possa socializar, ter outras vivências. Eu acho que um exemplo muito bom que traz a gente refletir é que aqui na cidade de Alfenas, né, onde nós estamos localizados, a gente tem uma importante política pública municipal, né, que é o programa Cidade Escola, e que toda a sua atividade ela inicialmente foi pensada para essa população idosa. Então tem atividades ao ar livre, jogos, costura e etc e tal. E hoje, principalmente a Universidade Federal de Alfenas, né, através dos programas de extensão, a gente tem aí o UNAI, né, onde vários idosos voltam a estudar, tem reforço de português, matemática, tem dança, tem luta. Então isso é uma importante política pública que ela deveria ser ampliada a âmbito nacional e que hoje ela se concentra muito bem em Alfenas e faz diferença na vida desses idosos. Então, a gente pode pensar, né, nesse âmbito, até mesmo ir um pouco perto aqui no estadual, o quanto essas falhas gritantes, né, elas estão inseridas no nosso cotidiano. Então, quando a gente tem um processo de burocratização do acesso à informação, como, por exemplo, hoje em dia, tudo que a gente precisa acessar é digital, né? No SouGov, os nossos documentos estão lá, toda a nossa solução para a gente resolver os problemas comuns do dia a dia, hoje está nessa esfera digital. E é uma esfera que ela promove não a inclusão, mas principalmente a exclusão, né? Onde serviços essenciais eles se tornam inacessíveis. A gente convive diariamente, muitas vezes, com os nossos avós, ou até mesmo com a população na rua, né? Às vezes algum idoso vem pedir ajuda para recuperar a conta do Gov, entender o que é a senha, entender como acessar o e-mail, ou seja, eles estão excluídos desse processo muitas vezes. Também a gente pode falar na falta de acessibilidade urbana, né, em questões de transporte público que limitam a mobilidade desses jovens, né. Em algumas cidades a gente tem um processo de gratuidade para o idoso em relação ao transporte, mas para ele poder se locomover mais, fazer atividades, mas isso ainda não é uma política nacional que abrange todas as cidades e estados, né. E eu coloco aqui o que eu acho de mais grave, que é a violência contra o idoso, né? Que muitas vezes ela tem ocorrido dentro do próprio lar, né? A gente vê que essa questão de conciliar, né, os cuidadores, né, quem faz o trabalho de cuidado, muitas vezes as mulheres, conciliar o cuidado com o filho, com o cuidado dos pais idosos, com o cuidado do serviço de casa, com o emprego para além do trabalho ali de casa, o quanto isso sobrecarrega, ou o quanto esses idosos eles são simplesmente jogados de alguma forma ali. Ou a principal problemática também que eu levanto, né, são os asilos, né, essa ideia de asilo que muitas vezes acaba por silenciar, agredir, dopar diversos idosos pela falta de profissionais experientes para lidar com aquela situação, né? Então a inação do Estado diante desses problemas, ela acaba por transformar essa longevidade em vulnerabilidade, né? Que a gente volta naquele ponto. A nossa sociedade está envelhecendo, mas será que ela está envelhecendo com qualidade? Então eu até destaco aqui o quanto é importante a gente discutir esse tema nesse podcast, mas principalmente trazer à tona que ele nasce a partir da redação do Enem desse ano, né? O Enem, ele é a principal prova do Brasil, né, de entrada para o ensino superior, e muitos jovens fazem essa prova, né? Então, a gente ter a oportunidade desses jovens refletirem sobre essa temática, discutir possibilidades de soluções, é muito importante, né? Então, eu acho que esse é o ponto que eu trago para a gente poder refletir um pouco, né? E eu até trago uma questão aqui, que é o que a Ana traz, né, sobre, até para a gente entrar nessa questão da previdência, o quanto
essa onda de empregos informais, essa precarização do trabalho através da uberização, né? A gente aqui entendeu que para a gente financiar a Previdência e ter uma aposentadoria com qualidade, né? Uma aposentadoria plena, de fato, porque hoje muitos idosos não têm acesso a essa aposentadoria plena, porque o salário que eles recebem de aposentado não é o suficiente para a sobrevivência do sistema que a gente se mantém hoje, né? O quanto a gente precisaria de trabalhos mais consolidados e que valorizassem essa juventude que está entrando no mercado, né? Para a gente poder ter um aumento e uma seguridade dessa previdência. E aí eu acho que a gente poderia discutir e refletir meios, né, para chegar nisso. Acho muito bom, Paulo, que você traz, né, para a realidade prática brasileira, como que acontece essa invisibilidade sobre o idoso no Brasil. Pela questão da mobilidade urbana, como bem colocado, também desses acessos às questões que são básicas, como os registros, acesso a cartões de vacina que hoje foram digitalizados e não são pensados, né, como uma acessibilidade a esses idosos, também como uma questão de renda colocada até como principal para um acesso a uma qualidade de vida de aposentadoria. E aí, pensando, né, em soluções e em propostas para assegurar essas aposentadorias de qualidade, num Brasil que vem envelhecendo, né, inclusive da maneira que está, ele já não garante uma boa aposentadoria, então por isso é tão preocupante pensar nesse Brasil que envelhece. Acho que uma boa proposta a ser levantada seria justamente o combate à sonegação fiscal. Né? O Brasil ele atravessa um dos processos de transição demográfica mais acelerados do mundo, caracterizado pelo envelhecimento progressivo da população. Os dados do IBGE eles projetam que a proporção de pessoas com 65 anos ou mais deve mais que dobrar nas próximas décadas, pressionando de maneira crescente o sistema previdenciário que a gente já tratou, né, aqui no podcast. Então, eu acho que é um fator central a gente garantir estratégia para combater a sonegação fiscal. A sonegação fiscal ela é responsável por corroer essa base de financiamento da Seguridade Social, né, de garantir a Seguridade Social, e ainda compromete dessa maneira a capacidade de investimento público. A sonegação fiscal foi levantada pela Simprofaz, que é o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda, como um dos maiores passivos estruturais do país. O Brasil ele perde centenas de bilhões anuais em receitas devido à prática de evasão e elisão abusiva. A Simprofaz também levanta dados de 2023, em que mais de 600 bilhões foi retirado dos cofres públicos, né, por sonegação fiscal. E em 2025, né, nesse ano, a gente também já tem um número de mais de 15 milhões de... Então, destaco, né, a importância de combater a sonegação fiscal, mas mais do que isso, de fazer um financiamento da aposentadoria de qualidade, não apenas garantindo com isso a renda na velhice, né, assegurando com essa fiscalização as condições para que o envelhecimento ele ocorra com dignidade no âmbito total. Isso fornecido pelo Estado, através de políticas integradas de saúde, né, de condições de longa duração, políticas de proteção social. Então, recuperar essas receitas que hoje elas são indevidamente apropriadas, ilegalmente apropriadas, o Estado ele consegue reduzir déficits artificiais, equilibrar as contas da Seguridade e assim construir um pacto social mais justo entre as gerações. E aí outra coisa que eu vejo muito importância em discutir como uma solução, uma proposta para lidar com as aposentadorias dignas diante dessa mudança demográfica é justamente a taxação dos super ricos, né, que vem sendo muito discutido durante esse ano. O Brasil ele é um dos países mais desiguais do mundo. E essa desigualdade ela não aparece só na renda mensal. Ela está principalmente na concentração extrema de patrimônio. Um grupo muito pequeno, né, que é o 0,1% mais rico, ele controla uma parcela gigantesca da riqueza do país. E grande parte dessa riqueza ela é subtributada.
Então, lucros distribuídos, grandes fortunas, imóveis de altíssimo padrão, participações societárias, grandes heranças. Enquanto isso, quem sustenta grande parte do sistema são justamente esses trabalhadores formais, que estão pagando impostos altos sobre o consumo e sobre a folha de pagamento. Ou seja, o sistema ele é regressivo. Quem tem menos paga proporcionalmente mais e quem tem muito paga pouco. Então, com o envelhecimento da população, a seguridade social, que inclui a previdência, a saúde, a assistência, ela precisa de novas fontes de financiamento, né? E eu não compreendo que seja sustentável depender apenas das contribuições dos trabalhadores, principalmente numa realidade em que os trabalhadores estão precarizados, informalizados, uberizados, né? Com maus empregos, com baixa distribuição e com baixa capacidade de contribuição. E é aí que entra a taxação dos super ricos, porque tributar esses grandes patrimônios e altos rendimentos é uma maneira racional de equilibrar essas contas públicas, de fortalecer a previdência e de distribuir o esforço de uma maneira mais justa. Então, só para finalizar, no Brasil, tributar esses super ricos significa ampliar a arrecadação, sem prejudicar o consumo, sem travar a economia e sem pesar sobre quem já contribuiu demais. Então, significa permitir que o Estado ele financie a aposentadoria digna, cuide do envelhecimento e reduza essas desigualdades que afetam a própria estabilidade democrática, né, desse colocado estado de bem-estar social de direito. Então é isso, eu gostaria de agradecer quem escutou a gente até agora, eu espero que tenha sido produtivo esse podcast para todos, muito obrigada e uma ótima semana para todo mundo. Podcast Sociológico.